história do homem que trabalha. 18 de maio de 2011, o Maru se lembra o que aconteceu. O tempo parou, ficando nublado, olhando pro lado, o céu escureceu. Começa chovendo no topo da serra, vem molhando a terra com imensidão. E o povo olhando, querendo dar jeito, e o nosso prefeito não viaja não. Ligou pra Recife, pediu audiência, teve a consciência, disse vou ficar. Pelo que tô vendo, as águas rolando, tá se agravando, não vou viajar. No Genipapeiro, descendo a ladeira, virou cachoeira, parecendo um mar. Fazendo cratera por onde passava, e o povo olhava sem poder passar. E Eduardinho pensando consigo, prevendo o perigo daquele lugar. Vestindo a capa, caindo na chuva, com sua equipe para trabalhar. Lá no matadouro, o açude sangrando, e as águas entrando nas casas e lá. E Eduardinho, vendo a coisa feia, coloca areia para ajudar. Sem discriminação, ajudando a todos, sem cor nem partido, começa a ajudar. Chamando os amigos com saco de areia, se a coisa tá feia, mas vai melhorar. E as nossas estradas todas esburacadas, pelas enxurradas só passa trator. Mas Eduardinho, com seu Helenildo, estão preparados e a equipe formou. Comprando pissarro e rasgando a estrada, dando largada, nivela no chão. Dando vida nova pelo município, se era difícil, pra ele é não. Na outra gestão, tratores quebrados, e o povo abismado sem ter solução. Com Eduardinho, o povo tem vez, consegue mais 6 pro nosso povão. Quem é que se lembra da máquina de esteira, com motor batido sem ter solução? Foi recuperada, ficou de primeira, e a reta escavadeira pra rasgar o chão. Amigos e amigas de Cumaru, boa noite a todos. Vou iniciar a nossa live. Primeiro quero pedir permissão de tirar aqui a máscara, já que aqui é um ambiente controlado, né? A gente está tirando a máscara para ficar melhor a comunicação. Amigos, eu queria iniciar a live agradecendo a presença de todos vocês. As 2 últimas lives foi um grande sucesso, e essa também me parece que vai ser um sucesso, tendo em vista os temas que nós temos tratado aqui, né? A semana passada foi o primeiro vereador, o vereador Almir, hoje é a vereadora Luciana. Então eu queria iniciar primeiro agradecendo a todos que participaram da live anterior. Agradecer quem está participando conosco na live de hoje, né? E dizer a vocês que é um prazer, uma satisfação falar com todos vocês, vocês que me dão a permissão de entrar nos seus lares,
toda sexta-feira à noite. Eu vou agora convidar a vereadora Luciana para participar aqui da live. Me ajuda aqui. Eu coloco onde aqui? Aqui em cima, Luciana. Nós acabamos agora de estar dando um tempo aí para ela iniciar o contato. Opa, boa noite, Luciana. Boa noite, Eduardinho. Tudo bom? Eu queria, Luciana, como eu estava dizendo, primeiro eu quero agradecer a você pelo convite, né, de participarmos juntos aqui dessa live para discutir atuação parlamentar e políticas públicas em Cumaru. Né? Isso é muito importante. E você é uma pessoa que tem contribuído muito com a questão política administrativa de Cumaru, na vez que você foi secretária de Educação do município, vereadora pela segunda oportunidade, é uma mulher atuante da igreja, participativa da sociedade de Cumaru. Então, para mim é um prazer, uma alegria recebê-la aqui na nossa live, para que a gente possa discutir um pouco das coisas da política de Cumaru. Não é? E temos muito assunto, Luciana, para a gente conversar. Eu sei que você é da área de educação, certo? E nós vamos falar muito de educação. Mas eu queria antes tocar de alguns tópicos de forma geral do município de Cumaru, e depois a gente entra mais na parte do final, do meio para o fim, a gente vai falar sobre educação. Então, Luciana, eu queria primeiro que você falasse um pouco da sua atuação parlamentar. Essa é a ideia da live, é falar da atuação parlamentar e as políticas públicas. Então, estou te escutando aí, fala um pouco da tua atuação parlamentar, que eu sei, Luciana, das tuas propostas, do teu trabalho, do teu compromisso com o povo de Cumaru, mas você, e disse em Salmi, vou repetir para você, você está numa posição muito difícil. Por quê? Porque não é fácil ser vereadora da oposição em um município pequeno, onde tudo gira em torno da prefeitura. Então é um trabalho árduo, realmente, porque você não pode, as pessoas esperam que as pessoas sejam mais executivas do que legislativas, não é? Que atue, que execute. E o vereador não tem condição de executar, e muito menos quando ele está na oposição. Agora, falar em oposição, eu disse ao Almir, vou repetir aqui, e vou dizer na próxima live com o vereador Humberto, vocês estão de parabéns, porque há 4 anos atrás, isso é democracia. A população disse o seguinte, Eduardinho e os seus vereadores, vocês vão para a oposição. Ótimo. Então, na oposição é fazer a oposição, é fiscalizar a atual gestão, é cobrar da atual gestão. E é isso que vocês têm feito nos últimos 3 anos. Então, eu quero, de antemão, agradecer e parabenizar você pela sua forte atuação como vereadora e como vereadora da oposição a esse desmando que tem hoje em Cumaru. Então, Luciana, me fala um pouco aí da tua atuação parlamentar. Boa noite, Eduardinho. Boa noite, amigos e amigas que estão nos acompanhando através das redes sociais, da União por Cumaru, do Facebook, do Instagram, do YouTube. Agradeço, Eduardinho, o convite de participar com você nesta noite, porque nós estamos nos reinventando. Há algum tempo atrás, a gente não tinha esse costume de fazermos essas lives, e essa já é a minha segunda live, você já está mais apurado nessa situação. Agradecer o convite e dizer à população de Cumaru que a minha atuação na Câmara de Vereadores ela tem sido em observar constantemente todos os projetos de leis que chegam na Câmara. Observar, acompanhar, ler, discutir, participar das comissões, principalmente os projetos de leis voltados para a educação. Esses a gente se debruça com um grande interesse, porque é a minha área. Quero aproveitar e mandar um grande abraço a todos os vereadores, em modo especial ao Mideinha e ao Humberto de Ameixas, que são de minha bancada do PSD, e lembrar a todas as pessoas que sempre estive ao seu lado. Agradecer as 4 eleições municipais, nas quais 2 eu estou numa cadeira da Câmara de Vereadores e 2 como suplente. Mas, como você disse, sempre me portei no lugar que o povo me deixou, na oposição, junto com você e servindo ao povo de Cumaru, através de tudo aquilo que eu posso contribuir dentro das minhas possibilidades. Luciana, eu vou pedir agora um momento ao nosso
teleouvinte, né? Acho que chama isso mesmo, é teleouvinte. Você disse bem, a gente está se reinventando. Eu, por exemplo, essa é a quarta live. E a primeira eu tive muita dificuldade, porque difícil você manusear equipamento, entender, mas as pessoas estão orientando e eu acho que estou me saindo relativamente bem. Mas eu queria convidar a todo amigo que está me escutando, né? E até, se tiver alguém aí que não chegou ainda, chama o comadre, a compadre para escutar isso. A gente vai iniciar, Luciana, falando de educação, certo? Depois a gente fala um pouco de educação e volta para outro tema. Mas eu queria que você e nossos ouvintes, teleouvintes, escutassem isso aqui. Eu acompanho aqui, eu vou mudar aqui a posição para vocês verem a imagem, não é? E a imagem e o áudio. Deixa eu subir aqui a imagem e o áudio. Pronto, solta aí. O objetivo do Bolsa Futuro é para que consigamos dar apoio e estrutura ao nosso estudante universitário, para que ele, através desse incentivo, comece e termine seu estudo com calma, paz, tranquilidade. E assim possamos trazer profissionais para desenvolver a nossa cidade e o nosso município. O que é que você acha, Adriane? Concordo plenamente, Mariana. Para desenvolvermos qualquer nação, qualquer estado, e principalmente o município do Porto de Cumaru, é preciso que façamos ações voltadas na área da educação. E o Bolsa Futuro vem para consolidar as políticas públicas que Mariana está apresentando e com certeza irá ser implantada em sua gestão a partir do dia 1 de janeiro de 2017. Bem, Luciana, eu fiz questão de mostrar esse vídeo, certo? Porque uma coisa que a gente tem que prezar na política é falar a verdade. E a verdade tem que ser dita antes da eleição. Porque você chegar antes de um processo eleitoral e mentir para o povo, eu disse em 2012 que o município não tinha condições de implantar o Bolsa Futuro. Por quê? Você mesmo sabe, você também foi secretário de Finanças do município, sabe que esse projeto foi iniciado por doutor Vicente lá atrás, e ele, coitado, não teve condições de pagar, ele não, o município, e ficou até débitos lá na Fafica naquela época. Bem, Roosevelt tentou reiniciar, também não teve condições. E ela mentiu fragorosamente para a população. Está aí, ela e a vice. Porque ela e a vice são a mesma pessoa. A vice tenta se distanciar, mas não adianta, está colado a ela. Porque as mentiras foram a mesma. Por isso, Luciana, para iniciar a história da educação, eu estou mostrando aqui também o plano de governo. O plano de governo. O plano de governo, ele começa, tem 6 tópicos. O primeiro é transporte universitário, que a gente vai falar daqui a pouco. E o outro é o Bolsa Futuro. Ela diz aqui, e vocês escutaram, a partir de critérios objetivos, quais serão definidos com a Câmara Municipal, criaremos o Bolsa Futuro, destinado a jovens que pretendem estudar nas instituições de ensino superior localizadas em outro município. Vereador, eu te pergunto, chegou algum projeto de lei do Bolsa Futuro nessa gestão lá na Câmara? Não, nesses 3 anos e 7 meses não chegou nenhum projeto sobre Bolsa Futuro. Pois é, então, essa foi um engodo, ou seja, ela, para atuar junto aos jovens, ela no plano de governo não coloca nada em relação ao ensino infantil e ao ensino básico, que é competência do município. Eu queria que tivesse aqui, ela colocar no plano de governo que iria dar continuidade à creche que nós começamos e está lá inacabada. Ameixas. Dizer as propostas para os alunos do ensino infantil, pré-infantil e o ensino fundamental, que é compromisso do município de Cumaru, que é compromisso de todo o município. O aluno universitário, o município apoia, mas ele não é obrigação precípica, direta, sim, do Estado e principalmente da União Federal. Então, Luciana, não chegou nenhum projeto de Bolsa Futuro? Não. Eduardinho. Oi? Luciana. Com relação a isso que você colocou agora, a questão do transporte dos universitários e a questão da Bolsa Futuro. Sobre Bolsa Futuro, não chegou nenhum projeto na Câmara de Vereadores.
E esses dois assuntos, eles, nos últimos 3 anos e 7 meses, eles têm sido muito discutidos na Câmara. A qualidade do transporte escolar dos universitários. Muitos pais nos recorriam constantemente a mim, a Almi, nos primeiros 2 anos, a Gilvan, a Ricardo, a Humberto de Ameixas, sobre a qualidade do transporte. Por quê? Na sua época, Eduardinho, nós tínhamos os carros que, no início do ano, faziam toda a manutenção hidráulica, elétrica e de troca de pneus. E, nos últimos 3 anos e 7 meses, nós não vimos isso acontecer de forma constante. Isso acarretou muitas questões dos pais nos procurarem. Além disso, a troca constante de motoristas. Isso a gente falou muitas vezes. Na sua época também existia a constância de ter um só motorista, porque ele tinha o cuidado com aquele veículo, com aquele ônibus, com aquela linha. Claro. Ô, Luciana, você lembra que na nossa época, em relação ao transporte universitário, nós tínhamos 2 ônibus indo para Caruaru. E tínhamos Exatamente. Mais 2, um indo para Vitória e indo para Nazaré da Mata. E você lembra bem, eu fazia questão de todos os ônibus ter um único motorista. Por quê? Exatamente. Isso. Para que nós pudéssemos cobrar do motorista qualquer dano ao veículo, alguma eventualidade. E o motorista também poder cobrar a gestão. Eu lembro que o motorista fazia um relatório e dizia pneu, hidráulica, parte elétrica, e a gente tentava consertar e fazíamos uma revisão de 6 em 6 meses. Não é isso? Exatamente. Mas tem outro fator também. Se você tem um ônibus e um motorista, aluno, as crianças, não é fácil lidar com o aluno. Você sabe disso, você é educadora, sabe. Exatamente. É da natureza da criança querer brincar, é da natureza do jovem ser mais expansivo. Então, ficava muito mais fácil da relação motorista, pais, aluno e prefeitura. Ou seja, às vezes chegavam, para eu e você lá, chegava reclamação de motorista. E nós íamos averiguar, já sabíamos que era um motorista, e muitas vezes não era nem um motorista, era algum aluno. E às vezes era um motorista, então a gente fazia. Mas como é que você vai identificar se no mesmo dia ou o mesmo ônibus tem 3, 4, 5 motoristas? É impossível isso. Exatamente. Tínhamos também... Pois não. E ainda, com relação à Bolsa Futuro, você era muito claro em dizer, o nosso município, ele nos últimos anos, principalmente em 2009 a 2016, houve uma queda constante do FPM devido ao número de habitantes. Então, nós, como prefeitura, perdemos muito recurso. E você dizia, não podia dar uma bolsa aos alunos, mas podia o quê? Manter um transporte de qualidade e que ele pudesse ir à faculdade. Além dos transportes semanais, a gente também tinha um transporte no sábado para Limoeiro, para alguns cursos que também aconteciam em Limoeiro, principalmente o Pré-VUP. Além disso tudo, todo o vestibular, todo o Enem, a gente disponibilizava transporte. Eu sempre estava ali monitorando, mandando transporte com os alunos para fazerem seus vestibulares, o Enem em outras cidades. Luciana, o tempo é impressionante, o tempo ruge, corre, e a gente tem muito assunto. Um outro assunto é o seguinte, eu não vejo a educação sem olhar para os professores, tá certo? Inclusive, eu nunca deixei de reconhecer isso, porque era um fato. Quando eu saí da prefeitura em 2004, deixamos parte do 13º sem pagar. Isso todo mundo sabe. Nós voltamos explicando ao povo a dificuldade. Dessa vez agora ficou mais uma parte, mas na educação não. Na educação nós pagamos, não é verdade? Pagamos exatamente. O salário e o 10º. O 13º, isso. Agora, o pessoal aí da situação fica falando de 10º. Agora, eu queria, professor que está me escutando, eu sei que tem muita professora que está nos acompanhando aí na live. Veja, nós pagávamos, Luciana, o piso nacional do magistério, não é verdade? Para todos. Pagávamos. E hoje não está sendo pago para quem é contratado, não é verdade? Não está verdade. Sendo pago. Ou seja, hoje era para ganhar R$2.600, tem gente trabalhando aí ganhando R$800. Nós também pagávamos o piso e
quem era contratado ia até o final do ano e recebia também o 10º proporcional, as férias proporcionais, não é verdade? Exatamente, é verdade. E o ano passado, só para citar o ano passado, a excelentíssima senhora prefeita teve na escola de Ameixas, né, e disse aos contratados que não ia pagar mais novembro e quem quisesse ter o contrato em 2020 continuasse. Não pagou novembro, não pagou dezembro, não pagou férias, nem pagou o 10º. E encerrou os contratos. Aí eu pergunto, quem é que não paga o 10º? Sou eu ou ela? Então, Exatamente, Eduardinho. e outra, na realidade, estão recebendo metade ou menos da metade do que recebiam quando Eduardinho era prefeito. Então, isso é um absurdo. Então, eu mando um recado aí, um abraço fraternal em todas as professoras, professores, todas as pessoas que atuam na área da educação. Mas, Luciana, eu queria também, hoje, quando eu sabia que ia falar de educação, eu, de certa forma, me preparei um pouco para a gente discutir educação. E eu lembro que, em 2011, nós, depois de uma grande discussão, e lembro até que no dia que o meu tio, seu pai, faleceu, você estava numa reunião com 50 professores, discutindo o plano de carga e carreira do magistério. E no dia 11 de novembro de 2011, transformou em lei e eu sancionei. Então, 2011 para 2020, quase 10 anos. Eu lhe pergunto, Luciana, você que você tentou, a prefeita, ela se colocou disponível para enviar um projeto de reformulação para melhorar a categoria nesse período dela prefeita? Não, Eduardinho. Você, Eduardinho, você tem um histórico de muita contribuição na área da educação. Em 98, no dia 17 de junho de 98, você sancionou a primeira lei de plano de cargos e carreira do município de Cumaru. Nessa época, quem era a secretária da Educação era a Dona Lia, Dona Maria José, Dona Lia, a quem eu mando um abraço. Em 2011, voltamos a discutir toda essa lei, plano de cargos e carreira. Nos juntamos com professores das várias correntes de sindicatos, porque aqui estava existindo 2 correntes de sindicatos, e justamente você disse correto. No dia 5 de setembro de 2011, estávamos reunidos na Secretaria de Educação, discutindo o plano de cargos e carreira, da qual estávamos organizando, e em novembro você sancionou a lei, que é a Lei 692, no dia 11 de novembro de 2011. A data minha é muito marcante, porque também é o dia do aniversário do meu pai. Então, nesse dia, você sancionou o plano de cargos e carreira, com todas as alterações que conversamos com os professores, com a nova tabela, uma tabela onde todos os professores, nós anunciamos no clube municipal. Quem estava lá lembra desse momento, onde nós participamos de uma reunião e anunciamos a tabela, o plano, tudo isso para os professores. Então, assim, nesses últimos 3 anos e 7 meses, eu tenho tido cuidado que a cada envio de emenda do piso dos professores, eu analise direitinho o que está acontecendo. E sempre, desde 2017, nós fizemos a sugestão de se aumentar uma coluna na tabela de aumento dos professores. Aí você me pergunta, por que aumentar uma coluna nessa tabela, Luciana? No Estatuto dos Funcionários do município de Cumaru, os funcionários eles têm direitos a 7 quinquênios. E a tabela que foi construída justamente em 2011, que já fazem esse período todo, ela já está ultrapassada. Professores já chegaram a mais de 35 anos de atividade no magistério. Então, precisam passar para essa nova coluna e precisam adquirir o 7º quinquênio. Quando a gente pensa em quinquênio também, Eduardinho, historicamente, Cumaru, diante de todos os prefeitos que nós passamos, ninguém nunca mexeu nos direitos dos professores. E em 2017, nos deparamos com uma análise em todas as pastas dos servidores e tiraram direitos dos professores. Quinquênios adquiridos há 20 anos, 25 anos, foram retirados de nossos contra-cheques. Então, isso é cuidar do professor. Pois é um absurdo, ou seja, direitos adquiridos serem retirados. Né? Exatamente.
Luciana, Luciana, na realidade, todo mundo sabe, e as pessoas perguntam, você é candidato? Candidato eu sou. Agora, eu sou pré-candidato. A realidade é o seguinte, nós estamos numa pré-campanha. A convenção, ela se dará até o dia 16 de setembro, não é verdade? Eu sou pré-candidato. E é por isso, Luciana, que a gente está começando a colher informações para o nosso plano de governo. Até eu soube aí de uma crítica, porque disseram que alguém disse aí que o plano de governo, no meu caso, não é e-mail. Não, é uma das formas. Uma das formas. Você tem alguma proposta, manda aí, uniãopocumaru@gmail, Gmail, né, Túlio? gmail.com. Então, manda um e-mail, que é para um documento. Então, quem tiver proposta na área da educação, você jovem está me escutando, pai, professor, mande um e-mail para a nossa União Pocumaru, porque tem uma equipe planilhando, porque eu, Luciana, na convenção, já quero entregar um esboço de um plano de governo. Porque a partir de amanhã, e eu me propus com o presidente do partido, na reunião que fiz com você, com o Almir e com o Humberto, com os 3 vereadores do partido, e vamos fazer a reunião agora mais estendida com todos os candidatos, eu estou colocando meu nome e apreciação do partido. E eu quero, na convenção, e aí depois vamos anunciar a data e convidar a todos, já levar um esboço de projeto, né, de plano de governo. Mas plano de governo com item, com meta, com prazo exequível. Não adianta você mentir para a população. Tanto é, Luciana, que vai estar no nosso plano de governo a questão de a gente iniciar com uma escola de tempo integral em Cumaru. Né? Até Exatamente. A escola de tempo integral, a prefeita ela iniciou uma escola aí em Cumaru. Interessante. Ela disse que é Heriberto. É preciso que a população saiba que a primeira escola nós construímos em Poços. Está lá construída em Poços. E nós tínhamos, com a sua ajuda e toda a equipe da educação, nós colocamos no PAR, que é o Plano Anual de Metas de articulação. De articulação lá no FNDE. Colocamos 5 escolas, 5. Por quê? Porque, pasmem, ainda hoje acontece em Cumaru, acontecia comigo, prefeito, eu não me sentia bem, que é a chamada escola multisseriada, ou seja, é um aluno numa sala pequena, ter 3, 4, por exemplo, 20 alunos, sendo 5 do primeiro ano, 3 do segundo, ou seja, isso ninguém consegue da educação. Aquela escola de Poços, a gente teve resistência. Quando a gente inaugurou, a gente parou a escola de Cabaças, parou a escola de Rodrigues, parou a escola Rodrigues, do Beco do Birino que tinha ali. Beco do Birino. Da própria Poço mesmo, aquelas de Poços que tinha lá, rural de Poços. Para a sua sala. E eu lembro que teve a resistência. Os pais não queriam que fechasse aquelas escolas. É uma questão cultural, que é melhor a escola estar perto de casa. Mas não é. A escola ela pode estar distante de casa, desde que tenha uma boa qualidade. Então, isso a gente deixou no plano. E o município foi contemplado com mais uma. Agora, eu faço uma crítica ao atual prefeito. Eu não faria aquela escola onde ela está construindo, não. Era para fazer no terreno ao lado da quadra municipal da escola Gilda Bertino. Porque você já tem a parte antiga da escola, a quadra, que nós deixamos 90% pronta. Ela inaugurou, ela gosta de inaugurar, Luciana, a obra que eu deixei, né? Foi a quadra, os 2 PSF nós deixamos. Só que ela é devagar, ela é lenta. Porque ela levou 3 anos e meio para concluir aquela OBS. 3 anos e meio. Mas talvez eu ia dizer uma coisa, mas eu vou dizer. Talvez ela demorou, porque o responsável pela obra no início era Gilvan. Como o Gilvan não estava com ela, ela segurou. Depois que o Gilvan chegou, abriu. Então, 3 anos e meio para construir um UBS que estava 80% pronto. Então, o local da escola não é ali onde ela está construindo. Ali sim, caberia um parque. Ali a ideia é essa, um parque, ou até ampliar a vila, fazer lote de casa ali e fazer doação de terreno. A escola deveria ser, a tua casa está construindo, lá no terreno, que tem um terreno. Você tem a escola antiga, você tem a quadra e tem um terreno grande da prefeitura. Ele é um pouco acidentado, seria até mais fácil nivelar do que a dificuldade que ela teve de cavar aquela barreira lá. Ou seja, a escola era para ser ali, para você ter uma escola nova, uma escola antiga, você poder, no primeiro momento, reformar da frente e ter uma quadra. Mas o aluno está ali, a quadra está do outro lado do açude. Não faz sentido.
Não faz sentido. Exatamente, Eduardinho. E nós vamos assumir esse compromisso. Agora, Luciana, quando a gente fala de professor, a gente fala que boa parte dos professores, eles hoje estão aposentados, certo? E realmente, eu não nego, não. A gente teve alguma dificuldade em algum momento e a gente chegou a atrasar um mês, depois repetiu, mas pagamos a todos aposentados. Eu quero assumir um compromisso, Luciana, com os professores. Eu vou ser prefeito e a folha dos aposentados, ela será, na nova gestão minha, paga antes do efetivo. Ou seja, qual é a minha ideia? No dia 25, paga o dinheiro que tiver, paga os aposentados. No dia 30, paga o resto dos funcionários. Se não der para pagar a todo mundo, vai para o dia 5, que a lei permite, mas a prioridade será da folha dos aposentados. Eu estou assumindo isso, vai estar no meu plano de governo, a gente vai priorizar isso. E as pessoas precisam entender também que nós deixamos, e eu tive alguma dificuldade, porque preparei todo o processo de encontro de contas com o INSS. O amigo Henrique, que eu sei que está me escutando aí, que era o presidente do Instituto, nos ajudou, deixamos tudo pronto. E o INSS não pagava. Quando ela assumiu, houve um aporte considerável de recursos do INSS e ela conseguiu ter mais tranquilidade. Isso é até bom. Porque na época eu dizia a dificuldade de dinheiro. Ela sempre dizia, dinheiro tem, dinheiro tem. Ora, prefeito, esse dinheiro tem, por que essa dificuldade toda? Quando eu falo isso, Luciana, em dinheiro tem, eu vou, depois a gente volta para a educação, mas eu vou mudar um pouco para uma área que você conhece. Veja, você, durante esses anos que você trabalhou na prefeitura, você também foi tesoureira, secretária de Finanças do município. É isso? Um período Isso, exatamente. Com o doutor Vicente. Se não Vicente, doutor Zé Américo, e com você 2 anos. E depois comigo. E, Luciana, você entende dessa questão de recurso, dívida flutuante do município. A prefeita, ela passou 3 anos e meio, e eu disse isso, a Valdeci falou isso na live há 15 dias atrás, foi um tumulto dentro da prefeitura, eu estou sabendo. A contadora, coitada, ela pressionando. Por quê? Ela disse que não conseguia fazer nada porque eu deixei um débito incontrolável. Que eu deixei um desmantelo. E ela não parou de pagar débito. Ora, eu estou com um documento aqui, Luciano, até mandei uma cópia para você, e quem fez foi o nosso amigo Ivaldeci. E isso está na prestação. Veja bem, tem um vereador aí dizendo que eu sou mentiroso, que eu só faço mentir. Vereador, isso que eu vou dizer agora não são palavras só, não. Isso está na prestação de contas assinada, sabe por quem? Por Mariana Medeiros e pelo contador, o senhor Ramiro Bezerra de Rocha Neto. O que é que diz que está lá? Porque é o seguinte, para as pessoas entenderem. Toda a prestação de conta mostra o débito do município, de receita, despesa. E consolida, a prestação de conta consolida os débitos. E é normal. Agora, o que não é normal é o prefeito aumentar os débitos. Então, veja, se você olha a prestação de conta assinada por Mariana, ela diz que você somando 2011, prefeito Eduardinho, 2011, 12, 13, 14, 15 e 16, ou seja, 6 anos, a dívida do município era de 3.567.534,60 centavos. Ok? Exatamente. Nessa mesma prestação de contas, diz que quando você soma só 2018 e 2019, ou seja, prefeita Mariana, o débito é de 5.880.588,18 centavos. Ou seja, ela já acumulou um débito em 2 anos, 1,64, quase 2% maior do que eu deixei. Quase 2 vezes mais, em 2 anos. E nós estamos falando de 6 contra 2. Então, se essa mulher continuar assim, esse débito seguir a mesma proporção, que está dando 3 milhões por ano, quando ela deixar a gestão, vai ser de 9 milhões. Ao invés de 3 que eu deixei, ela vai deixar 9. Isso está escriturado. Exatamente. Isso está escriturado, isso está no Tribunal de Contas, está na internet. Então, Luciana, eu queria que você falasse um pouco disso. Por quê? Porque deixar débito, todo prefeito deixa. Eu recebi débito, deixei débito. Ela também. Mas quando eu assumi a prefeitura do prefeito Vicente Gonçalves, eu não fiquei falando de débito da prefeitura, não. Eu olhei para frente. Eu fui buscar
as pessoas para trabalhar olhando para frente. Não adianta você olhar o passado. Quando assumido o prefeito Roosevelt, e nós naquela época era uma oposição, não tem nenhum discurso, nenhuma gravação, nada. Falei e objetivei para frente. Agora, aqueles primeiros 4 anos foi muito corrido. Às vezes as pessoas, Luciano, diziam, não vejo o prefeito. Mas como o prefeito estava, eu estava no gabinete do governador, eu estava em Brasília trazendo recurso. É isso. Eu não estava maquiando praça em véspera de eleição, não. Plantando plantinhas em véspera de eleição na praça, não. Eu estava, era lá em Brasília, indo buscar recurso. Até nessa plantação que estão fazendo aí, é bom. Flores, isso é muito bom. Agora, por exemplo, na rua principal que dá acesso a Cumaru, né, que eu moro na lateral, o que deveria fazer era arrancar aquele meio-fio e melhorar o canteiro. Não era só plantar, não. Melhorar o canteiro. O calçamento ali, o asfalto, foi nós que fizemos. Mas o canteiro, o meio-fio do canteiro, deveria ser melhorado. Então, Luciana, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a questão de recursos, que você é vereadora, tem que fiscalizar. Você não acha estranho? 3 anos e meio, débito. O débito está agora no município de Cumaru. Exatamente, Eduardinho. Desde que foi iniciada essa gestão em 2017, a gente vê que um grande problema do executivo, da prefeita Mariana, é estar sempre lhe culpando por tudo o que acontece no município. E essa culpa, ela começa realmente com essa dívida flutuante. Dívida essa que está a dívida de IPTU, os restos a pagar, onde nós tivemos uma transição muito clara e específica, educação, saúde, participando de um processo de transição muito contundente, que ela disse que não houve transição, mas houve transição sim. Pois é. Houve transição e prestação de contas do que estava acontecendo. Luciana, me permita, perdão. Pode dizer. Essa questão da transição, ela disse que não houve transição. Ela, inclusive, disse, palavra dela, que eu não participei, porque quem fez o promotor. Ora, excelente. Excelente na realidade. Quem conduzia era o promotor. Agora, a legislação manda que o prefeito nomeie uma comissão. Eu nomeei a comissão. E fiquei ausente fisicamente. Mas eu estava recebendo relatórios e entregando toda a documentação, determinando que se entregasse a documentação. Então, você disse bem, Luciana. Boa lembrança. Houve transição. Foi não. Exatamente, Eduardinho. Porque, assim, necessariamente o senhor, como prefeito na época, não tinha que participar da comissão de transição. A transição foi formada por Reina, por Dona Fátima, por Ivaldeci. Eu estava à frente da educação. Eu estou aqui e eu procurei hoje toda a minha documentação de que eu entreguei na transição. Eu tenho tudo registrado e assinado de tudo que nós passamos no dia 31. E eu quero agradecer aqui a minha equipe que estava lá comigo fazendo esse processo. E não só foi dessa vez, Eduardinho. Eu lembro que em 2005, quando você entregou a Prefeitura Roosevelt, na segunda-feira, quando iniciou o primeiro dia de gestão, eu fui na Secretaria de Educação, também junto com minha equipe, e passei tudo que nós tínhamos da educação, na época, para Zé Borba, que foi quem assumiu a educação naquele período. Então, voltando com relação a isso que acontece aqui no município, nós estamos vendo claramente, diante de documentos, que, além da dívida deixada de 3 milhões, hoje essa dívida é de quase 6 milhões. Então, em 2 anos, foi aumentado mais de 2 milhões na dívida flutuante do município. Então, por que ela vem lhe culpar do que aconteceu no passado? Aí a gente lembra da questão do pagamento dos aposentados. Você tinha dificuldades, e eu vou repetir, diante da baixa de receita do FPM, diante da diminuição dos habitantes do município de Cumaru, mas a prefeita também está esquecendo que de 2007 a 2019 existe um retroativo dos aposentados que eles tentam negociar mensalmente através do sindicato, e ela está em débito com esses aposentados. Ela deixou de 17, 18 e 19 alguns meses sem atualizar também o piso dos aposentados. Aí ela está esquecida disso, Eduardinho? Então, a culpa só é sua? É verdade que há uma paridade, né? Ou seja, na hora que você que tem aumento do piso do efetivo,
tem que ter por paridade para o aposentado. Ela não tá atualizando? Não, não está. Para os aposentados, não. E aqui, nesse momento, Eduardinho, eu também reconheço. Nós deixamos um retroativo também, a nível de ativos, a nível de aposentados, mas a gente sabe do seu esforço sobre-humano para pagar a folha de pagamento, para fazer o pagamento da folha de pagamento enquanto você foi gestor até 2016. E a gente pagava, como você lembrou aí bem, aos contratados o ano praticamente todo, de fevereiro a dezembro. Nós pagávamos o piso inicial, pagávamos o 13º, pagávamos o terço de férias. E isso nunca aconteceu nessa gestão. Nessa gestão, o pessoal entra praticamente em março e vai até outubro, novembro, dezembro, não se é pago esses meses, não se é pago o 13º proporcional, não se é pago o terço de férias, e é para todo mundo continuar a trabalhar até dezembro, porque senão não é contratado no ano seguinte. E isso a gente não fazia. Pois é, Luciana, a gente tem muitas coisas ainda, o tempo está correndo, mas eu queria que você falasse um pouco. Nós estamos em plena pandemia, né? A gente sabe das dificuldades, inclusive eu faço uma crítica aí à senhora prefeita, porque a atuação dela veio tardia. Por exemplo, esses bloqueios, ele veio tarde, era para ter sido muito antecipado. Também o apoio às pessoas lá na Caixa Econômica aconteceu porque você, Almi e Humberto pressionaram para que ela fizesse. Não é? E eu acho Exatamente. que a distribuição de máscaras não houve ainda, que até que eu saiba, já era para ter sido feita. Distribuir vitamina C? Não, tem que distribuir alimento. Tem, Luciana, muita gente passando fome em Cumaru. Tem que distribuir cesta básica, alimento para o povo. Né? Até uma pessoa disse assim, mas você foi prefeito, poderia fazer. Não, eu não posso. Não é a minha atribuição. Se eu fizesse, isso é crime. Quem tem que fazer é o poder público. Ela que tem que fazer. Para isso ela recebeu recurso. E não são poucos recursos, não. Ela recebeu recurso aí. Apoio financeiro, 4 parcelas, 832 mil de apoio financeiro. Está recebendo do Covid 157 mil. Então, dito isso, Luciana, eu queria que você fizesse uma explanação. Por quê? Porque na próxima, o governador convocou todos os prefeitos, numa live, todos os prefeitos, como mandado pelo presidente patriota da AMUP, que é para apresentar, doutor Fred Amâncio vai apresentar o plano de volta às aulas, né? Que tem muita gente apoiando, outros criticando, e eu fico imaginando, meu Deus, como é que vai ser essa volta às aulas em Cumaru. Porque eu não estou sabendo de nenhuma reforma de escola, nenhuma adaptação às escolas. É um ponto. Segundo, esses ônibus estão uma sucata. Ela andou até, eu venho falando isso, eu soube que ela mostrou a garagem, ela mostrou a garagem lá atrás da prefeitura. Vou olhar a garagem aí perto do fórum, que é um depósito de ônibus de carro velho. E você disse bem, esse transporte para voltar, se as aulas voltarem agora em setembro, estão programando para setembro, as escolas têm que ser adaptadas, tem que ter água, pia para lavar a mão, álcool em gel, máscara, tem que doar máscara a todos os alunos, né? Tem que fazer isso. E tem uma coisa, como é que vai transportar essas crianças se antes da pandemia era tudo imprensado, feito sardinha? Eu vi uma vez, eu saindo de Cumaru, um ônibus saindo aí do campo de futebol, indo para... Aí disseram, esse é o ônibus que vai para Poços. Eu disse, meu Deus do céu, era criança uma em cima da outra. Aí eu pergunto, professora, está havendo algum movimento para essas voltas às aulas? Como é que vai ser essas voltas às aulas em Cumaru? Essa tem sido uma preocupação constante nossa, Eduardinho. E eu, como vereadora, eu até, na Câmara, nas reuniões que houve, eu já pedi que fosse agilizado, principalmente a questão do transporte. O transporte do município de Cumaru, como você sabe, ele não só serve ao município, ele serve também ao Estado, à rede estadual. E nessa volta, nós não somos sistema, nós somos agregados à rede estadual. Então, quando a rede estadual abrir, que pelo que estamos sabendo, iremos começar com os terceiros anos. O Estado vai começar com os 5º anos, os 9º anos e os terceiros anos, porque são as turmas de transição de um nível para outro. Então, quando o Estado retornar com as turmas de terceiro ano, provavelmente o município deveria retornar com as turmas do 9º ano e do 5º ano.
Então, como vai ser esse plano de organização no transporte escolar? De higienização, de controle. Nas próprias escolas devem ser montados pias, que você até me orientou, Luciana, organize na sua escola já pias, já a questão de álcool gel distribuído nos corredores, sabão líquido nos banheiros, coloquem em recipientes fixos. Então, assim, precisamos organizar o nosso espaço para que ele não seja um local de disseminação, de contaminação. E isso é muito preocupante. A gente sabe que as nossas escolas não estão preparadas. Então, vai ser uma decisão dos pais mandarem os filhos ou não. E já se fala numa educação híbrida, Eduardinho. Ou seja, uma educação em que uma parte dos alunos vai vir para a escola, mas outra parte continua em casa. E é aqui que eu mando. Diga, por não. Luciana, perdão aí de interromper, mas eu queria só saber o seguinte: o que é que o município fez durante a pandemia em termos de educação? Como foi o apoio ao aluno e ao professor? Houve algum trabalho, alguma coisa? Está havendo sim, Eduardinho. Dentro das possibilidades de todas as escolas e através da Secretaria de Educação, os professores estão mobilizando através de WhatsApp, de vídeos, os assuntos para serem enviados para os nossos alunos. Quem não tem as redes sociais, a internet, então pega esse material diretamente na escola. Isso tem sido feito, com certeza. E é onde eu mando os meus respeitos, porque os professores, eles passaram de uma educação integral na escola presencial para uma educação à distância, onde muitos, como a gente, não tinham essa intimidade toda com as redes sociais. E isso é ruim. Agora, muito mais agravante é a questão dos alunos terem também equipamentos, internet, que isso a gente sabe que é uma dificuldade muito grande. Muitas vezes só tem um na casa para se ver um aluno que está no 4º ano, outro que está no 2º, outro que está no 6º ano, e os pais estão tendo que se desdobrar. Então, assim, está tendo esse apoio, a gente sabe que isso está acontecendo, a rede municipal, tanto durante a educação, o nível da educação básica, da educação infantil, até a modalidade de jovens e adultos, a gente sabe que isso está acontecendo. Agora, a quantidade que está sendo atingido, isso aí nos preocupa. Por quê? Porque eu tenho uma referência, né, a nível de estado, e também é preocupante nas nossas turmas de nível médio, onde alunos assistem, retornam às atividades, mas muito não estão assistindo, não estão acompanhando as aulas. Luciana, o tempo está correndo aqui, mas eu queria voltar em 2 assuntos que você falou. Um é a questão da transição. Esses documentos que estão com você aí, se você puder tirar uma cópia, eu agradeço. Eu quero esses documentos, eu quero dar uma olhada. Vou escanear tudinho para você. Exatamente. Manda um PDF para mim. Sabe por quê, Luciana? Pela primeira vez na história de Cumaru, um prefeito eleito entrou na prefeitura, inclusive maltratando os funcionários. Quando eu me elegi prefeito, era o doutor Vicente, nós éramos aliados, não teve problema nenhum. Mas quando o doutor Russo ganhou a eleição em 2004, doutor Russo só foi na prefeitura quando ele foi empossado, ele foi diplomado, foi empossado na Câmara e a transmissão de cargo. Agora, exatamente. A atual gestora, de forma arrogante, ela entrou na prefeitura entre a eleição e mesmo antes de ser diplomada, tratando mal Dona Fátima, um funcionário, todo mundo sabe disso, de forma arrogante, achando que a gente ia esconder algum documento. Entregamos tudo, entregamos tudo. Então, Luciana, esse era um ponto que eu queria colocar, mas antes de terminar, eu queria falar com você sobre uma questão, que é essa questão de iluminação pública. Né? Eu sei da luta sua, de Almir e de Humberto, a questão da iluminação pública, né? E até de outros vereadores também. É interessante, Luciana, até a minha conta de iluminação pública, ela tá, 1/3 dela é iluminação pública, a minha conta da minha casa aí. Ou seja, gasto mais com iluminação do que... Agora, ela fica botando a culpa em mim, que a culpa é minha, que a culpa é minha. Interessante. Ora,
Em 2014, 16, quando eu deixei a prefeitura, marcou-se um valor. Hoje é muito mais alto. E a culpa é minha? Não tinha essa discussão quando eu era prefeito, não. Agora, Luciana, o que é que eu fiz? Está aqui um documento, isso vai ser motivo de uma live, a gente vai falar sobre. Está aqui um documento que eu mandei agora no dia 14 de julho, encaminhei para a CELP, e eu pedi à CELP o seguinte: eu pedi a lei vigente que estabelece a cobrança de iluminação e o decreto. Esse decreto que vocês já pediram e nunca chegou. Está aqui. Eu vou pedir e disseram que eu me responder. Por quê? Porque tem um decreto que aumentou e quem assinou foi ela. E sabe como é que ela resolve, meus caros teleouvintes? É simples. Ela pode isentar todo mundo. Só depende dela. Agora, Luciana, pedi também uma certidão narrativa dos débitos do município de Cumaru com a CELP no dia 31 de dezembro de 2016. 2016. Porque ela disse que eu deixei um débito astronômico. Débito astronômico está agora, que eu tenho informações extraoficiais que está na casa de 2 milhões de reais. Eu não estou dizendo que está, não. Estou dizendo que é o comentário. Inclusive, eu soube que vocês, vereadores, mandaram um ofício também, pedindo a CELP... Exatamente. Qual é o débito do município, né? Isso no dia... Até você enviou para mim uma cópia, está aqui. Pedindo a iluminação pública e pedindo o débito da prefeitura com a CELP no dia 30 de junho agora. Então é muito importante que a CELP diga isso, porque, mais uma vez, a atual gestora transfere a irresponsabilidade dela para mim. Não sou responsável por isso, não. A responsabilidade do débito de iluminação pública é dela. Então, isso é uma coisa que a gente não vai... Vamos lutar ainda para a gente tentar resolver. Mas me fala um pouquinho aí dessa iluminação pública. Eduardinho, com relação à iluminação pública, dentro desses 3 anos e 7 meses, nós fizemos 2 audiências públicas. Na segunda audiência pública, especificamente, o promotor do nosso município, ele estava presente. E ele foi muito claro e muito feliz na fala dele. Ele disse que até nem precisaria nós estarmos ali, porque quem tinha caneta para resolver toda essa situação era a senhora prefeita Mariana. Ela bastava mandar um projeto de lei para a Câmara, ou por decreto, e fazer a adequação da taxa de iluminação pública. A gente sabe que o município não pode se eximir de receber essa receita, não pode deixar de ter essa receita, mas ela também precisa ser acessível a todos os cumaruenses. Essa é uma discussão, nós já fomos para a prefeitura com reuniões, nós já tivemos o recebimento de uma ata com assinaturas, um abaixo-assinado da população pedindo a solução disso, e por conta dessa controvérsia de valores e de como é cobrada essa contribuição de iluminação pública, ela realmente deixou de pagar, de 2017 para cá, o parque elétrico. E isso gerou uma dívida muito grande, que eu não sei se a receita que está sendo recebida hoje, ela foi acumulada para que esse parque pudesse ser pago. Então, assim, a gente tem lutado constantemente, praticamente em todas as reuniões eu tenho falado, não só eu, como você está dizendo, outros vereadores de situação, de oposição, têm também falado sobre isso, porque quem está sofrendo com isso é a população. Inclusive, Luciana, o tempo está... precisa terminar. Inclusive, tem pessoas dizendo que a culpa é minha porque eu mandei o projeto de lei. Entenda, eu mandei um projeto de lei alterando em 14, pedindo autorização para modificar a tabela por decreto, só isso. É a lei que foi aprovada. Ou seja, cabe à prefeita, por decreto, aumentar, diminuir, isentar. É ela que está na mão dela, não é comigo, não é ela. Agora, preocupa não, população de Cumaru. Eu sou pré-candidato. Se o partido me indicar, eu sou candidato, claro que tem que ter indicação do partido, e se a gente chegar lá, e nós vamos chegar, não se preocupe não, nós vamos resolver tudo isso e não vou botar a culpa em ninguém. Eu vou olhar para frente. Vou pensar positivo, me agarrar na mão do povo, na mão de Deus, de Santa Terezinha e ir para frente, não é olhar para trás. Luciana, já está, muito assunto, realmente, 1 hora é pouco tempo. Quero lhe agradecer. Eu queria que você fizesse aí seus agradecimentos, porque depois eu vou fazer os meus e a gente vai encerrar. E na próxima sexta-feira será com o vereador Humberto de Ameixa.
Eduardinho, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, conversando com você e conversando com a população e mostrando o que aconteceu nesses últimos 3 anos e 7 meses. Você se afastou do município e a gente entende, porque você não queria atrapalhar a gestão da atual prefeita para dizer que você estava aqui constantemente só para atrapalhar a sua gestão. Você deixou ela à vontade. Mas esse deixar à vontade, ela não entendeu. Ela não entendeu que ela deveria seguir, que ela deveria ver os projetos dela e seguir dentro do processo da sua gestão. Ela ficou pensando só no passado, lhe culpando de coisas que, ao assumir uma prefeitura, todos os prefeitos vão ter essa dificuldade de receber, tem o bônus e tem os ônus. Isso tudo é da gestão pública. Então, aqui eu assumo mais uma vez o meu compromisso com a educação, com a criança, com o jovem, com os professores, com os funcionários que fazem parte da educação. Eu sempre tive um cuidado muito grande, um cuidado com todas essas pessoas que eu acabei de citar. Você muitas vezes dizia que eu precisava assim, ser mais contundente, mas eu sempre tive esse cuidado com todos eles. E assumimos a questão do compromisso de iniciarmos uma escola semi-integral e passarmos gradativamente para a integral dentro da ensino fundamental do 6º ao 9º ano, nessa sua próxima gestão, que você com certeza será o nosso pré-candidato a prefeito. Muito obrigada a todos pela participação. Luciana, muito obrigado. Desculpe aí que a hora realmente está correndo, mas eu quero agradecer a você, né? Primeiro pelo seu trabalho, pelo seu empenho, né? Uma mulher de fibra, uma mulher cumaruense que honra realmente a mulher de Cumaru, que é uma mulher trabalhadora, honesta, competente. Agradecer a todos aqueles que nos acompanharam nessa live. Agradecer ao sucesso da live. A gente está aqui agora com 170, mas chegamos a pico, isso só no Instagram, 400, está me dizendo aqui, entre Facebook e YouTube. Quero agradecer a todos vocês e dizer do meu compromisso. Amanhã, Luciana, eu inicio a minha jornada como pré-candidato. Irei percorrer todo o município de Cumaru e meu foco é primeiro falar com os filiados ao partido do PSD. Começo amanhã. Mas para começar a minha caminhada, eu vou fazer como sempre fiz. Amanhã, à noite, se Deus quiser, estarei na missa da Matriz Santa Terezinha para que ela possa nos abençoar, que essa caminhada seja, acima de tudo, de paz, de harmonia, de tranquilidade. Porque é a briga das ideias. Não é a briga de pelear, de brigar com Mariana ou com Nadijane. Não, é a briga das ideias. É trazer propostas, ideias e vence aquele que tem a melhor proposta, a melhor ideia. Agora, sem mentiras, sem demagogias. Eu jamais irei colocar mensagem como essa. Bolsa, transporte universitário e não cumprir. Bolsa Futuro e não cumprir. E várias outras promessas. Como as promessas da Prainha de Ameixa, do Parque de Evento Cristo Redentor, da urbanização do Parque Municipal, aí perto do Banco da Mentira, né? Da escola de referência que não sai. Ou seja, várias mentiras que estão se perpetuando e agora é só maquiagem. Maquiagem. É pintar, é fazer story. Precisa de coisa concreta. E Cumaru precisa, e aí é o que eu posso oferecer. É o meu trabalho, é a minha amizade, modéstia à parte, a minha competência desses 35, 40 anos de vida pública e a minha amizade. Por isso, amigos, quero agradecer a todos. Na próxima sexta-feira, vereador Humberto de Ameixa. E amanhã estarei em Cumaru, 30 dias em Cumaru, até a convenção, para que a gente possa levar nossas propostas e colher as ideias para o nosso plano de governo. Muito obrigado. Se cuidem do Covid, porque a pandemia, infelizmente, continua. Mas com a fé, com coragem, a gente vai vencer a pandemia e vamos construir um Cumaru melhor. Um abraço a todos. Muito obrigada. Pensando consigo, prevendo o perigo daquele lugar. Vestindo a capa, caindo na chuva, com sua equipe para trabalhar. Lá no matadouro, um açude sangrando,
e as águas entrando nas casas de lá. E Eduardinho vem da coisa feia, coloca areia para